Especial Ontem, Hoje e Sempre Darcy. Neste último episódio, iremos descobrir o que o homem que estava à frente de seu tempo deixou de legado após a abertura democrática do país. Quem conta pra gente é Sônia Vanderlei, professora, historiadora e diretora do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ. Em 1979, com muitos brasileiros ainda no exílio, Darcy Ribeiro tem de volta seus direitos políticos com a aprovação da Lei da Anistia. A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Depois de tantos erros e animosidades, eu tenho 52 documentos das entidades mais representativas deste país. Cada um deles condena como iníquo o projeto do governo e pede anistia ampla, geral e restrita. Reintegrado como professor à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a pele de intelectual não bastou ao cidadão Darcy. Ao lado de Leonel Brizola, outra figura marcante do trabalhismo brasileiro, tentou reaver a sigla PTB, do tradicional Partido Trabalhista Brasileiro, fundado em 1945 por Getúlio Vargas. A derrota nessa disputa política para a deputada Ivete Vargas leva os trabalhistas históricos, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, a criar o PDT, Partido Democrático Trabalhista. A partir daí, as peles de intelectual e de político de Darcy Ribeiro se misturam para auxiliar o trabalhismo brizolista. E o Brizola, eu gosto muito dele e eu tenho admiração. Uma coisa, os intelectuais nossos são meio bestas, porque lemos meia dúzia de livros, achamos que sabemos. Brizola, muito mais que ler livro, lê gente. É uma coisa que o Jango fazia também. É uma coisa que o Brizola faz muito também, ler pessoas. E ele tem um grau de conhecimento, porque é um conhecimento que não está no livro, nem está no jornal. Então é uma especialidade e é uma propensão que a gente deve respeitar. No final de 1982, com a eleição de Leonel Brizola ao governo do estado do Rio de Janeiro, Darcy acumula os cargos de vice-governador e de secretário estadual de Ciência e Cultura. Sua principal tarefa, então, foi tirar do papel o sonho da educação básica em horário integral. Foi idealizador do CIEP, o Centro Integral de Educação Pública. Eu hoje estou muito mais voltado no ensino fundamental. Eu comecei trabalhando com o Anísio no ensino fundamental. O Anísio fez a Escola Parque da Bahia e a nossa frase era essa: é uma escola para ser multiplicada no dia que o Brasil fez, tome juízo. Porque a escola é para o menino pobre, porque a nossa escola é desonesta, a escola pública nossa é desonesta pelo fato de que ela toma o menino por 2 horas e meia, 3 horas. Nenhuma criança do mundo aprende em tão pouco tempo, sobretudo a criança popular. A nossa escola brasileira tem a ideia de que o menino tem uma casa onde estudar e tem que estude com ele, o que só ocorre com classe média. A ideia do CIEP, uma escola pública voltada principalmente para a população mais pobre, onde a criança receberia, além do ensino formal, alimentação, assistência médica e lazer, foi combatida por aqueles que acreditavam que essas construções eram caras e retiravam financiamento do modelo tradicional de escola, efetivamente a maioria, além de não considerar as condições salariais do professorado como uma das variáveis fundamentais para uma educação de qualidade. As críticas não impediram a continuidade do programa, embora dos 500 CIEPs propostos inicialmente, apenas 127 estivessem de pé ao final do governo Brizola em 1987. A prioridade desse projeto ficou clara, inclusive, no planejamento de uma das principais obras de Leonel Brizola no governo do estado do Rio, o Sambódromo. Apesar de ser pensada como uma passarela definitiva para o desfile das escolas de samba cariocas, o projeto do arquiteto Oscar Niemeyer previa o funcionamento de centenas de salas de aula construídas abaixo de suas arquibancadas. As disputas entre as tradicionais lideranças políticas fluminenses, então agregadas na sigla do PMDB, e o trabalhismo brizolista, que utilizava o Rio de Janeiro como vitrine para a candidatura de Brizola ao governo federal, impunha alianças que nem sempre eram bem vistas pela imprensa e por parcela do eleitorado fluminense.
Foi o caso do apoio de contraventores do Jogo do Bicho à candidatura de Darcy à sucessão de Leonel Brizola em 1986. Evidente que há muitas e dezenas de fotografias de Darcy Ribeiro, secretário da Cultura, com vários bicheiros. Há muita fotografia. E eu me orgulho muito de ter ido a essa reunião. Veja só, era secretário de Cultura falando com os homens que financiam as escolas de samba para o desfile de carnaval. Dizer, reuniões públicas em que os presidentes da escola de samba falavam com o Darcy Ribeiro, pô, e falavam porque ele dizia como o carnaval tinha que ser feito. Agora, reunião sacana são as escondidas, são aquelas que nenhum jornalista registra, são as conversinhas do Moreira Franco, ou do Franco Moreira, ou de outro, para acertar votação. Eu não tive votação de bicheiro nenhum, eu não fiz acordo com ninguém. Quando eu encontrei com o bicheiro, e tenho orgulho de dizer, encontrei publicamente com televisão lá, era para determinar qual era o programa do carnaval, qual era a escola que entrava primeiro, para fazer o regulamento do carnaval, que só pode fazer com eles, porque os banqueiros da usura não dão dinheiro para o povo fazer carnaval, não. São os banqueiros do Jogo do Bicho que dão. E tem-se que se conviver com eles naquele momento de coordenar o carnaval. Em 1990, Darcy Ribeiro foi eleito senador pelo estado do Rio, no mesmo pleito que levou Brizola de novo ao Executivo Fluminense. Seu principal ato no Senado foi a elaboração de projeto para uma nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, em substituição de um outro que circulava no Legislativo Federal desde a Constituição de 1988. A nova LDB foi aprovada e sancionada no governo de Fernando Henrique Cardoso em dezembro de 1996, recebendo o nome de Lei Darcy Ribeiro. O mandato de Darcy Ribeiro foi bastante movimentado profissional e pessoalmente. Tendo passado pelos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, o senador fluminense nunca se furtou a fazer críticas severas ao processo de privatização das empresas estatais que caracterizou esses dois governos. Para o nacionalista e trabalhista Darcy Ribeiro, a autonomia nacional estava sendo posta em risco. Então, privatização é uma das coisas desonestas, elitistas, ruins que se faz no Brasil. A outra coisa é a privatização no outro sentido, é de estatizar tudo. Se o Brasil tivesse estatizado a Petrobras, nós seríamos uma colônia da ESSO ou da Standard Oil. O que nos salva ainda é a Petrobras. O que nos salva é a Vale do Rio Doce. Agora, o que faz um sacana? Pegam exatamente uma empresa estatal lucrativa de produção de papel e essa não só vende, mas dão, porque emprestam o dinheiro para quem comprar a empresa. Em 1992, votou favoravelmente à abertura do processo de impeachment de Fernando Collor. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, criticou as alianças partidárias à direita do PSDB para ver aprovado um plano econômico que, para Darcy, submetia os interesses nacionais ao apetite do grande capital internacional, produzindo aumento da desigualdade e do desemprego. De forma coerente, criticou a venda da companhia Vale do Rio Doce e votou contra a quebra do monopólio estatal sobre a exploração do petróleo e a distribuição de gás canalizado. Votou contra também a mudança no conceito de empresa nacional e a quebra do monopólio nacional sobre a navegação de cabotagem. Além disso, apoiou os planos de reforma agrária do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Participou ativamente da nova tentativa de eleição de Brizola à presidência do país em 1994, sendo um dos principais articuladores políticos e candidato a vice-presidente na chapa do PDT. No plano pessoal, os anos 90 foram difíceis para Darcy Ribeiro. Em dezembro de 1994, foi internado em estado grave para tratar um câncer em metástase. Fugiu do hospital 21 dias depois para sua casa na cidade de Maricá, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Para o senador, a morte estaria mais próxima dele se continuasse internado. Ele já havia vencido um outro câncer em 1974, o que lhe custou um pulmão. Segundo amigos, Darcy não tinha medo de morrer. O que mais temia era deixar de ser fazedor de ideias e pensar sobre o país e sua gente. No período que lutou contra esse novo câncer, escreveu mais 4 livros, dentre eles, aquele que considerou a síntese de seu pensamento sobre o Brasil, a obra
o povo brasileiro. O povo brasileiro tem 30 anos e 40 dias. Durante 30 anos eu quis escrever esse livro. Tomei notas, estudei, porque a minha convicção, quando eu comecei a fazer no exílio, eu queria saber por que o Brasil não deu certo quando estava no exílio. Por que perdemos? Por que mais uma vez a direita ganhou? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? E vi que não podia fazer esse livro nenhum, porque faltava uma teoria sobre o Brasil. E levei 30 anos escrevendo uma teoria geral. Uma teoria geral do mundo, das Américas. São 5 livros que têm 96 edições em várias línguas. E esses livros, ter escrito 5 e não escrever o final, para o qual eu me preparei, é uma loucura. Apesar de doente, dedicou-se também ao seu mandato legislativo no Senado, com proposições essenciais como a nova LDB e o projeto que deu origem à Lei de Transplante de Órgãos no Brasil. Durante o ano de 1996, manteve uma coluna semanal no jornal A Folha de São Paulo, onde continuava a defender suas bandeiras trabalhistas e nacionalistas. Eterno amante das mulheres e da vida, Darcy Ribeiro não chegou ao ano 2000 como gostava de brincar. A doença nos privou de sua companhia bem-humorada, de sua coerência política e raciocínio rápido, atropelando as palavras. Eu sempre pensei os 50 e aos 60 eu me matava, porque para que viver broxa? E uma chateação, aos 60. Aos 60 eu pensei que era os 70, agora eu penso que é os 80. Quando morreu, em 17 de fevereiro de 1997, foi homenageado pelo mundo político no Salão Negro do Congresso Nacional e pela intelectualidade nacional na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, casa da qual fazia parte desde 1993. Luzia de Maria, conselheira da Fundar, a Fundação Darcy Ribeiro, comenta sobre a imortalidade da obra do educador. O Darcy é uma pessoa, é um educador, é um intelectual que todos os professores deveriam ter tido oportunidade de conhecer. Ele se foi, mas o que ele pensava está aqui. A gente tem acesso ao que ele pensava, ao que ele queria, ao que ele idolatrava, que era uma educação de qualidade. Em 95, quando recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Brasília, instituição que havia ajudado a projetar na década de 60, Darcy Ribeiro afirmou: Quem sou eu? Às vezes me comparo com as cobras, mas tão só porque eu e elas mudamos de pele de vez em quando. Usei muitas peles nessa minha vida já longa. As diversas peles desse multifacetado indivíduo ainda encanta e ensina ao Brasil atual. Neste especial, você acompanhou uma viagem pelo legado de Darcy Ribeiro, suas contribuições para a educação, a política e para a sociedade brasileira. O legado do intelectual continua vivo, pois o desejo por um país com educação de qualidade permanece ontem, hoje e sempre. Especial Ontem, Hoje e Sempre Darcy. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.